precisamos falar sobre depressão. Apesar de já ser um tema que a gente escuta falar bem mais, principalmente na última década, porque ou a gente conhece alguém que teve depressão, que tem depressão, ou nós mesmos já experienciamos um episódio depressivo. Ainda assim, tem muita informação errada, muita coisa equivocada sobre esse transtorno e hoje a gente vai sanar essas dúvidas de uma vez por todas. Tomara. Eu acho que estamos de acordo que o nosso cérebro é maravilhoso. Tanto de coisa que ele faz, um monte de função que ele tem. Literalmente a construção da nossa realidade vem através dele. Mas ele também tem suas fragilidades. Se você cai na rua, tropeça, bate a cabeça e desmaia, por exemplo, dando um exemplo básico, ou se você bebe alguma coisa, um álcool, né, no caso, e aí você já muda a sua personalidade. Ou quando você está com fome, minha filha, você fica diferente do que você é normalmente, né? Então tudo isso mostra pra gente que apesar de ele tentar permanecer ali no espectro de normalidade, nem sempre isso é possível. E a depressão entra exatamente nessa fragilidade. E quando falamos de depressão, nós estamos falando de um transtorno de humor, o que significa que esse indivíduo está experienciando uma tristeza profunda e constante, que vai afetar a forma que ela pensa, que ela sente, que ela se comporta, vai afetar seu sono, suas relações, a forma que ela se alimenta, é muito prejuízo. Quando esse indivíduo está experienciando um episódio depressivo, ele tem a crença central da desesperança. Então a forma que ele enxerga a si mesmo, o outro e principalmente o mundo e o futuro é muito conturbada e é extremamente pessimista, o que torna a motivação para os comportamentos positivos e o olhar mais positivo para a vida muito difícil. A qualquer momento no mundo, nós teremos 5% da população experienciando um episódio depressivo, o que é bastante coisa. E hoje, um dos maiores desafios da psiquiatria e da psicologia é encontrar um tratamento que funcione para todo mundo. Porque hoje, apesar da gente já ter medicações e processos psicoterapêuticos muito bons, ainda não são suficientes para tratar todos os pacientes. E esse é o gancho que nós vamos fazer para a visão da causa da depressão que se popularizou nos últimos tempos e que está desatualizada. Por muito tempo se acreditou que a depressão era causada por um desequilíbrio químico no cérebro. O que nós sabemos hoje é que esse desequilíbrio é uma consequência da depressão e não a sua causa. E isso explica também o porquê que algumas medicações funcionam para uma parcela desses pacientes e não funcionam para outras. Hoje, os antidepressivos, eles focam em aumentar a disponibilidade dos neurotransmissores no nosso cérebro. E isso ajuda, sim, muita gente. Então, o que eles vão fazer? Nossos neurônios estão se comunicando, tá? A gente tem um neurônio aqui, outro aqui. E aqui a gente tem a fenda sináptica, que é onde acontece toda a troca desses neurotransmissores. Então, esse neurônio aqui vai soltar um neurotransmissor, que vai ficar nesse espaço, nessa fenda sináptica, até que esse seguinte consiga captar esses neurotransmissores e passar adiante na sua rede. O que acontece é, em alguns casos, esse neurônio anterior que liberou os neurotransmissores para o outro, vai recaptar esses neurotransmissores que ficaram meio sobrando aqui na fenda sináptica. A medicação inibe esse processo de recaptação dos neurotransmissores. Então ele fica disponível aqui mais tempo para dar tempo desse outro neurônio captar e passar adiante. E os neurônios fazem isso de diversas formas. Então a gente tem medicações que vão agir em processos diferentes, mas que basicamente funcionam para a mesma coisa, aumentar a disponibilidade do neurotransmissor. Só que por que isso não trata todo mundo? Imagine que você está com um sangramento muito intenso e alguém faz uma transfusão de sangue. É bom, ajuda no processo do tratamento, mas a gente precisa identificar a causa dessa hemorragia. Então hoje, para a ciência, quando a gente fala de causa de depressão, a gente vai olhar como um processo sistêmico que envolve diversas partes. A gente está falando de predisposição genética, a gente está falando de ambiente, a gente está falando de como esse cérebro vai interagir com o seu meio. Imagine que a gente está falando de um bolo, a gente precisa seguir o passo a passo e a gente precisa dos ingredientes certos no tempo certo para que esse bolo seja um bolo. É a mesma coisa com a depressão. Então a gente tem diversos elementos que quando se juntam de uma tal maneira, a gente tem a depressão ali. E a gente também não consegue criar um link direto com um gene específico para dizer que é isso que traz a depressão na vida da pessoa. Até esse detalhe ainda precisa ser investigado.
Uma coisa que é bastante comum a gente escutar é: ah, eu passei por tal evento na minha vida e isso me deu depressão. Isso a gente está falando de um evento desencadeante, mas toda essa estrutura, toda essa predisposição já estava lá. Esse evento apenas apertou o gatilho da arma. Mas também tem casos em que a pessoa não vê um evento específico que tem essa correlação com o desenvolvimento do transtorno. Ela pode acontecer do nada. E por que que a gente não vê uma diminuição nos casos de depressão? E por que que a perspectiva continua aumentando? Se a gente for falar de outras doenças, né, sei lá, tuberculose, a gente conseguiu diminuir bastante, a Covid, a gente conseguiu diminuir, a gente foi criando estratégias que eram realmente muito eficientes no tratamento. E aí se conecta com o fato de que a gente observa a depressão também em animais, além dos seres humanos. E isso vai se conectar com uma outra teoria que é bastante interessante, presta atenção. A gente sabe que no reino animal nós temos algumas respostas diante das ameaças. Então o que se fala é que a gente tem a resposta de luta, fuga e congela. Essa teoria aborda a depressão como uma quarta estratégia para lidar com ameaças. Então vamos pensar o seguinte: imagina que você é um peixinho lá nadando, você é o Nemo, e aí você encontra o seu Bruce, você encontra um tubarão que na verdade não é vegetariano, e aí você tem a primeira missão de congelar. Não resolve. Você tenta lutar contra o tubarão, de repente você dá uma ali de peixinho agressivo, também não resolve. E você tenta fugir, mas também não resolve. A quarta esperança que você teria é você se curvar. Essa abordagem, gente, ela traz para nós a ideia de que a depressão ela seria evolutiva, de alguma forma. Então, quando o indivíduo se percebe numa situação de total desesperança, ele tem a opção de curvar-se na espera de que a circunstância melhore. E então, a depressão acontece quando um mecanismo que era para ser pontual acaba se perpetuando. E aí nós começamos a criar esses padrões rígidos de um pensamento mais pessimista e entramos nesse looping de feedback negativo sem fim. Dentro do nosso cérebro, nós temos uma rede que chama rede de modo padrão, que entra ali em ação quando a gente está pensando sobre a vida, quando a gente está nesse processo de devaneio, quando a gente está pensando sobre nós, sobre o nosso futuro. E ela tem duas vias de funcionamento. A primeira é uma via mais positiva, que pensa sobre as nossas habilidades, que pensa sobre as nossas capacidades, sobre coisas legais que tem no nosso futuro e os nossos grandes objetivos. Por outro lado, a gente também tem uma rede mais pessimista, que na verdade tem a sua função de antecipar os nossos problemas, de pensar nas coisas que a gente tem para evoluir. E na depressão, a gente vê que esse padrão mais negativo é muito mais ativado do que o positivo. Então, se você parar para analisar, esse cérebro, ele é um cérebro muito motivado para pensar sobre os problemas e as dificuldades. E aqui que entra um ponto muito importante. Se você já experienciou a depressão, ou se você conhece alguém que está passando por isso, é natural que você veja as pessoas ao entorno, ou você mesmo já fez isso, de falar: pô, levanta a poeira aí, né? Vamos tentar fazer as coisas acontecerem, pensa mais positivo, você consegue, talvez é só você querer sair desse lugar. Gente, parece que a pessoa está lutando contra você, né? Tipo, cara, por que você está argumentando comigo sobre isso? Eu tô te falando que é só você pensar positivo, parece que você quer ficar nesse lugar. Esse é um cérebro extremamente motivado, só que está motivado para a direção errada, para a direção que é disfuncional. Então não existe um convencimento dessa pessoa de querer melhorar ou não. A gente precisa flexibilizar essa mente. E aqui que entra o tratamento padrão ouro para uma depressão hoje em dia, no olhar da ciência, que é você gerar neuroplasticidade nesse cérebro. A neuroplasticidade é a habilidade do nosso cérebro de se reestruturar. Não só criar novas conexões, mas também criar novos neurônios, o que é uma coisa extremamente difícil, principalmente na vida adulta, mas não impossível. Toda vez que a gente tem um pensamento, um padrão comportamental, nós temos conexões no nosso cérebro, conexões de neurônios, né, que estão representando esse comportamento ou pensamento. Quanto mais a gente utiliza essas redes, mais fortes elas ficam. Na depressão, o que nós estamos fortalecendo são redes e modos de pensamento que são pessimistas, que fazem essa ruminação negativa. E, portanto, nós precisamos tornar esse cérebro uma massinha de modelar para sermos capazes de desenvolver uma nova forma de pensar.
Hoje, nós temos uns tratamentos bem interessantes que funcionam sob estimulação intracraniana. É uma coisa recente, mas que nos Estados Unidos já está bombando. E apesar de ela ser muito eficiente, ela tem uma questão muito invasiva, né? Você tem que literalmente conectar um bagulho daí na cabeça da pessoa. Não é para todo mundo e não é tão acessível. Mas é um caminho. E o que isso ensina para nós é justamente que a neuroplasticidade é extremamente importante no tratamento da depressão. Beleza, vamos começar a responder um pouquinho das perguntas que vocês mandaram no Instagram, e aí se surgirem mais perguntas a gente faz um segundo vídeo, não tem problema. Primeira pergunta, depressão tem cura? E essa pergunta se repetiu 389 milhões de vezes, o que é muito natural, a gente quer uma notícia boa, não é mesmo? Em psicologia, em saúde mental, a gente não fala em cura, nós falamos em remissão dos sintomas. Isso porque a gente não tem como garantir que essa pessoa não vá ter episódios futuros de depressão. O que é muito importante, apesar de não ter cura sólida, a gente tem tratamentos. Então é importante você ou continuar o que você está fazendo, minha filha, não vai abandonar aí do nada o negócio, principalmente observar se a medicação faz sentido no seu caso, porque para muitas pessoas ela ajuda realmente. E óbvio, a psicoterapia para você gerar essa neuroplasticidade e para você conseguir criar novos padrões de pensamento. E sabe uma coisa bem legal? Quando a gente fala de psicoterapia, a gente está falando de aprendizado. Então a gente está ensinando esse cérebro a pensar, a funcionar de uma nova maneira. E eu acho isso muito lindo. Próxima pergunta, como que eu sei que eu estou melhorando da depressão? Essa melhora, gente, ela pode ser bem sutil e gradual. Mas o que é muito importante você tentar identificar é se o seu interesse pelas coisas que você tinha interesse antes da depressão está voltando. Isso é um excelente sinal. A depressão tem um sintoma muito central que é a anedonia. Então é essa sensação de desinteresse profundo, de não conseguir se conectar com o prazer na vida, de não ter energia para fazer as coisas. Parece que tem sempre um piano nas suas costas que te impede de experienciar o lado positivo da vida. E essa anedonia precisa estar diminuindo gradualmente para você ter uma melhora no quadro. O sono mais regulado também é um excelente sinal de melhora. E óbvio, a qualidade dos pensamentos começar a melhorar, essa ruminação dos pensamentos negativos dá uma diminuída. É por isso que eu gosto tanto dessa ideia de registrar os pensamentos, porque você consegue ter noção da evolução. A galera do app tem ferramenta para isso. Próxima pergunta, como diferenciar a depressão da preguiça? Gente, eu entendo que isso é bastante comum, né? De você pensar que, pô, a pessoa parece que tá ali porque gosta. A preguiça, gente, ela é um estado passageiro, que é motivada pela busca de conforto. A depressão, a gente está falando de um transtorno, é uma condição crônica que gera muito prejuízo na vida dessa pessoa. A todo momento, o nosso cérebro ele está fazendo uma avaliação do quanto que custa a gente executar determinado comportamento. Na preguiça, às vezes a gente vai estar com essa balança um pouco descompensada e vai achar que custa muito fazer uma coisa e talvez no dia seguinte isso mude. Ou se a gente recebe uma pressionada ali, a gente até consegue fazer. Na depressão, tudo é extremamente custoso. Muitos casos, levantar para tomar um banho é extremamente custoso. Tipo, não vale a pena e eu prefiro ficar por aqui mesmo. Então, muitas vezes a gente observa de fora um comportamento e coloca ele em caixinhas, mas a gente não entende como está o interior dessa pessoa, aonde ela está direcionando a motivação. Outra pergunta que apareceu bastante, existe uma predisposição genética? Sim, existe. A gente não sabe ainda quais os genes específicos, como eu falei para vocês já anteriormente, mas a gente sabe que existe sim. Outra pergunta que surgiu, existe depressão funcional? Não dá pra gente usar esse termo, tá? Depressão funcional ou disfuncional, a gente tá falando de um transtorno, afinal de contas. Mas o que a gente tem são pessoas que estão experienciando todo esse universo interno da depressão e que ainda assim conseguem cumprir com alguns dos seus compromissos e suas responsabilidades. Uma pessoa que não sai do trabalho, que consegue manter uma constância ali, apesar da entrega com certeza estar um pouco abalada, mas mesmo assim essa pessoa precisa de cuidado, obviamente. Próxima pergunta, como a depressão impacta o cérebro? Daria para fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou tentar resumir a parada aqui. Primeira coisa, a gente tem uma maior atividade da nossa amígdala cerebral e essa é a grande identificadora de ameaças na nossa vida. Então a gente está vivendo ali e se a nossa amígdala identifica que aquilo é uma possível ameaça, ela vai mandar um sinal de alerta para o nosso cérebro para se preparar para lidar com isso. Depois que ela ativa esse sinal,
Esse sinal é analisado pelo nosso córtex pré-frontal, que é uma parte mais racional do nosso cérebro, que faz esse pensamento crítico. Então, vou dar um exemplo de como elas se comunicam, tá? Imagina que você está andando na rua e você vê um fiapo bem grande no chão. A amígdala fala: meu Deus do céu, uma cobra gigante, pelo amor de Deus, vamos se proteger disso. O seu córtex pré-frontal vai receber essa mensagem e vai falar: deixa eu analisar a situação aqui. A amígdala, peraí, não é uma cobra, isso é um fio que está na rua. Então ele faz uma leitura mais crítica da situação para entender o que a gente precisa fazer de fato. Da mesma forma que você pode receber no correio uma carta, uma ordem de despejo, e para sua amígdala seria apenas um papel. Mas o seu córtex pré-frontal, por saber mais dessa questão mais analítica, consegue entender o significado daquela folha e então ajudar a amígdala a gerar essa descarga de ameaça. Entendem como elas estão em constante comunicação? O que acontece é que o nosso córtex pré-frontal fica menos ativado. Então, tudo que parece ser uma ameaça vai ser reconhecido como uma grande ameaça. E além disso, eu não tenho as minhas plenas capacidades de ter um pensamento mais criativo sobre a resolução desses problemas. Então eu fico estagnado, eu fico preso nesse lugar pessimista. Outra região bastante impactada é o nosso hipocampo, que está falando da nossa memória e também do nosso aprendizado. Lembra que a gente precisa de neuroplasticidade, que a gente precisa de um cérebro querendo aprender coisas novas? É aqui que a gente começa a quebrar a depressão. Mas a gente precisa melhorar esse quadro através da psicoterapia. Última pergunta para esse vídeo não ficar muito longo, mas vocês podem mandar quantas vocês quiserem que eu vou abordar de alguma forma. É normal a depressão voltar mesmo depois do tratamento? Sim, gente, isso pode acontecer, infelizmente. Ou por uma predisposição biológica, como a gente falou, né, da genética, em constante contato com o nosso meio, eventos estressores recorrentes na vida dessa pessoa que vai voltar ela meio para o estágio inicial, o tratamento interrompido ou o tratamento mal feito, enfim, muitas causas para essa depressão voltar. Mas, de novo, eu tenho fé que as coisas vão melhorar nesse sentido. Importante dizer que a recaída, gente, não é uma falha. Vamos ter cuidado para não alimentar essa crença de que nada funciona. A gente precisa testar mais, a gente precisa entender o seu caso muitas vezes para conseguir direcionar o melhor tratamento. E se você já está fazendo tratamento, pelo amor de Deus, não interrompa sem falar com a sua equipe que está te acompanhando. É um assunto complexo, é um assunto que gera desconforto, mas que afeta muitas vidas hoje em dia. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo, tenha sido eficaz na sua intenção e o que vocês precisarem podem mandar aqui que eu estou de olho, tá bom? Um super beijo, a gente se vê na nossa próxima conversa.